Olá, muito bem-vindos ao episódio número 8 do nosso podcast O Amor Está no Ar. Como estão? Como se sentem desde o nosso último episódio? Como é que têm estado? Hoje, não sei se já repararam, estamos aqui próximos de um dia muito especial. Obviamente que nem sempre é um dia muito fácil para muitas pessoas, mas estamos próximas aqui do Dia da Mãe e por causa disso mesmo, hoje temos aqui uma convidada muito especial para nos vir falar também de um tema muito especial relacionado aqui com a maternidade, com a paternidade, que alguns de vocês já podem conhecer, outros acredito que ainda vão conhecer hoje e que vão adorá-la, tal como eu. Mais uma vez, hoje o episódio é uma conversa de amigas, portanto, a pessoa que eu tenho aqui ao meu lado é uma mulher maravilhosa, é uma grande amiga minha, é uma grande colega também. É a primeira vez que eu hoje tenho aqui uma colega totalmente de profissão, uma psicóloga clínica também como eu, mas é muito mais do que isso. É uma mulher que transmite uma paz, que transmite amor, que é colo para muita gente, incluindo para mim, em muitos momentos mais difíceis. E quero acreditar que também somos muito colo uma para a outra. E é uma mulher que traz, lá está, muita paz, muita tranquilidade. É muito ligada à natureza também como eu. E lá está, é assim uma mulher super inspiradora, uma mulher que lá está, eu também olho para ela e também vejo muito este lado maternal, tal e qual como vamos falar hoje, e por isso eu acho que sem dúvida se eu tivesse que assim a descrever numa palavra, eu acho que ela era isto mesmo, que é uma mulher colo, é uma mulher fantástica, e finalmente tenho hoje aqui comigo para vocês também a conhecerem um bocadinho, e esta mulher maravilhosa é a minha querida Raquel Calafato. Bem-vinda, amiga, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada, Marta. Como estás? Estou bem, e tu? Também, obrigada. Olha, bem-vinda aqui ao nosso cantinho. Já te queria ter Obrigada. aqui há muito tempo, mas acho que não havia melhor dia e melhor altura para trazer do que este, não é? Do que esta altura que também retrata tão bem uma área que te apaixona tanto, Sem não é? dúvida, sem dúvida. Mas é um gosto enorme estar aqui e partilhar contigo deste projeto que eu sei que é muito especial para ti e também poder participar nele. Portanto, obrigada pelo Obrigada, eu convite. também, mesmo de coração. Olha, e minha querida Raquel, lá está, vamos começar aqui. Eu já te apresentei, não é? Fiz aqui a minha humilde apresentação de quem é que és tu para mim E aqui para as obrigada, pessoas. adorei a tua apresentação. Lá está, foi de coração, mesmo. E às vezes é difícil, eu estava aqui a pensar isto, às vezes é difícil nós falarmos, principalmente destas pessoas que nos são muito próximas. Acho que é impossível nós não nos ficarmos aqui emocionadas e até às vezes é um bocadinho difícil. Mas pronto, mas ainda bem que gostaste, foi de coração. E lá está, estava aqui a fazer esta apresentação tua e queria-te pedir, lá está, eu apresentei quem é a minha Raquel, a minha maravilhosa Raquel que aqui está, mas não sei o que é que gostavas de nos contar sobre ti, gostavas de partilhar aqui com quem não te conhece daquele lado, com quem nos pode estar a ouvir que não te conhece, porque lá está, nós temos muitas pessoas que podem estar a ouvir que não nos conhecem nem sequer das nossas páginas profissionais e portanto, se quiseres estar um pouquinho a conhecer, as pessoas vão adorar, de certeza. Olha, eu acho que também é uma pergunta difícil, não é? Nós Sem falamos sempre de dúvida. nós próprias Sem dúvida. e acho que é sempre uma pergunta que está um bocadinho em desenvolvimento. Nós nunca temos uma resposta Não, claro. certa Exato, sobre isto, não é? exatamente. Mas eu acho que costumo pensar em mim como uma pessoa muito curiosa. Sempre fui muito curiosa, sempre gostei de explorar e perceber o porquê das coisas. Para mim, sempre foi super importante perceber como é que as coisas começam, como é que as coisas terminam e perceber exatamente o porquê. Então, eu acho que isso também é uma coisa que me caracteriza muito. E tal como tu disseste na tua apresentação, sem dúvida, que eu sou uma pessoa muito ligada à natureza. Sem dúvida. Eu, apesar de ser do centro do país, eu estou muito ligada, por exemplo, ao Alentejo, porque os meus pais são alentejanos e, portanto, os meus fins de semana, o meu tempo livre sempre foi muito passado fora, não é? No campo. Exatamente. E portanto eu sou muito ligada à natureza, tanto que eu adoro fazer caminhadas, é uma coisa que me traz muita paz. Exatamente. E portanto eu sou essa pessoa muito ligada à natureza e que precisa desse contacto mesmo. Depois acho que sou uma pessoa também muito criativa. Aliás, eu fiz dança durante muitos anos e portanto esse lado criativo também esteve sempre em mim e é uma coisa que eu gosto sempre de explorar. Adoro ler, adoro escrever também. Exatamente. E portanto acho que também sou aqui uma pessoa muito ligada a este mundo mais das artes e assim mais fora da caixa, vai. Exato. Então eu acho que também sempre tentei ser assim, procurar um pouco o que era ser eu fora da caixa. Que bom, que maravilhoso.
E acho que é por aqui. Ok, que maravilhosa. Lá está, estavas a falar, estava a pensar, bem, como é que eu me esqueci disto? Mas lá está, isto é que é maravilhoso depois eu poder partilhar a minha perspectiva e depois a tua própria perspectiva de quem tu és, não é? Que sem dúvida, eu acho que se há algo que retrata muito a Raquel é esta questão também da criatividade da escrita, de ler. Eu acho que se tu também me inspiras muito nesta questão do voltar a ler, que foi uma questão que eu acho que deixei também muito para trás, um bocadinho esta parte mais criativa, e estava a pensar, uau, como é que eu me esqueci disto? Mas pronto, mas é por isso é que também é maravilhoso vermos as duas perspectivas, porque eu acho que elas depois também se complementam muito bem. Claro, e não é? nós somos muitas coisas, não é? Nós não somos só uma coisa, Sem nós dúvida, somos muitas coisas na nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. E estavas a falar, era isso mesmo que eu estava a pensar, que é, nós somos tantas coisas, nós somos mulheres, nós somos psicólogas, mas depois também temos este nosso lado criativo, em que depois também nos permitimos, lá está, exprimir de outras formas completamente diferentes e claramente nós somos e podemos ser estas mulheres multidimensionais com imensas coisas e fantásticas, sem dúvida. Claro está, também é um bocadinho o que vamos falar assim muito brevemente hoje, não é? Também desta questão de podermos ser muitas coisas e termos muitos papéis. Exatamente. E sem dúvida, eu acho que é mesmo isso. Ok. Olha, eu normalmente, como eu sei que tu sabes, porque tu és aqui seguidora do podcast, Sem dúvida, sim. eu normalmente, quando tenho aqui os convidados, costumo fazer umas perguntinhas assim iniciais, porque lá está, a base deste podcast é o amor, e portanto costumo relacionar sempre estas primeiras perguntas aqui com o amor, e acho que não podia começar de outra forma, tendo em conta também o nosso tema hoje, sem fazer esta pergunta, que é, quem é que para ti foi o teu primeiro amor? Olha, eu acho que é muito fácil responder essa pergunta, porque até pela minha área de interesse, eu acredito que o meu primeiro amor, eu não me recordo, não é? Mas eu acredito piamente que o meu primeiro amor foi verdadeiramente a minha mãe. Exatamente. E depois o meu pai, ou seja, os meus pais, mas primeiramente a minha mãe, porque ela teve-me na barriga dela, não é? E eu estive ali com o som do batimento cardíaco dela e etc. Obviamente também aqui, sempre com o meu pai presente, tanto que é curioso, que o meu pai diz que nos primeiros tempos de vida eu adormecia muito facilmente com um som que ele fazia quando, para a barriga da minha mãe. Portanto, eu acho isso muito, muito curioso. E ainda hoje é um som que eu parece que ainda associo a alguma calma. Portanto... Lá está, primeiramente a minha mãe, porque de facto eu estive na barriga dela, mas de facto os meus pais acho que foram o meu primeiro amor. Tão maravilhoso, sem dúvida, Raquel. Eu acho que esta questão do primeiro amor, lá está, remete-me exatamente para esta questão, e uma questão que também vamos falar aqui muito hoje. Eu estava a olhar para ti e estava a pensar, que bom que é nós termos este primeiro amor e olharmos para ele, lembrarmos-nos dele com esta felicidade, com este amor e com esta doçura, não é? Mas também relembrar, obviamente, que para algumas pessoas... pode ter sido, eu acredito sempre que seja o nosso primeiro amor. A pessoa que nos gera, acredito sempre que há sempre aqui uma ligação de um primeiro amor, não é? Mas acredito que para algumas pessoas não seja fácil por várias razões, porque esta relação pode não ter sido uma relação propriamente fácil na vida delas, pode ter sido alguém que infelizmente hoje em dia já não está, com algumas pessoas que nos estão a ouvir do outro lado, e é tão bom, não é? Termos esta... quase que esta sorte, não é sorte, mas esta bênção de termos uma boa relação com quem foi efetivamente o nosso primeiro amor. E lá está, e também deixar aqui uma palavra de muito carinho para quem este dia por vezes é difícil, quem não é um dia que se arrementa assim para uma questão tão feliz, tão positiva, mas lá está, isto para dizer também que é maravilhoso poder ouvir-te falar desta forma, com esta doçura e com este amor. Ok, muito bem, maravilhosa. Ok, olha, outra pergunta que eu te queria fazer era, não sei se lá está, ao longo desta tua vida, se te lembras assim de um gesto que alguém te tenha feito, assim um gesto relacionado com o amor, assim bonito ou significativo que tu te lembres. Lá está, e às vezes, eu já fiz esta pergunta com algumas pessoas e às vezes nós pensamos logo gestos grandes, não, pode ser o gesto que tu te lembres que tenha sido mais significativo, efetivamente. Isso de facto é uma pergunta um bocadinho difícil, não é? Porque felizmente eu tenho muita sorte de ter pessoas à minha volta que às vezes com pequenas coisas demonstram esse amor. Mas realmente pensando aqui um bocadinho, houve ali um evento que eu me recordo, lá está, que se calhar até foi essa coisa assim mais... porque foi uma surpresa, mas marcou-me muito, que foi num aniversário, há uns anos atrás, basicamente o meu companheiro reuniu
todos os nossos amigos mais próximos e combinou aqui umas coisas com os meus pais e toda a gente apareceu lá em casa dos meus pais. Nós estávamos os dois com os meus pais, normal, em casa, e de repente apareceu toda a gente. E eu lembro-me que até que estava de pijama e fui à varanda e que disse, mas o que é que está aqui a fazer a minha amiga Juliana? Exato. E foi um momento muito bom, porque eu estava de pijama, houve uma pessoa também que eu gosto muito, que fez o bolo, porque ele tem imenso jeito e ele fez o bolo. Os meus pais prepararam as coisas, tinham as coisas escondidas, ou seja, foi assim um momento muito bom, foi uma surpresa, eu não estava nada à espera e tive ali, não eram muitas pessoas, mas eram as pessoas mais significativas na minha vida, portanto foi... E reuniram-se para me surpreender, portanto foi um momento muito bom e que eu nunca me esqueço. Tão bom, lá está, eu acho que é uma forma maravilhosa, primeiro, não é, do companheiro demonstrar aqui esta atenção, este amor, mas não só, não é, de todas as pessoas especiais que tu tinhas ali naquele momento, dos teus pais, mesmo de pormenor maravilhoso de esconder as coisinhas todas. Sim, tão sim, bom, sim. tão bom, tão bom, tão bom. Olha, eu por isso é que eu adoro por fazer estas perguntas, porque acho que as histórias que depois nós conseguimos tirar daqui são maravilhosas e aquecem-nos sempre o coração, não é? Eu acho que é impossível nós pensarmos nestas coisas, nestes gestos de amor e não nos aquecer o coração e relembrarmos-nos também, tal como dizíamos ainda há bocadinho, destas bênçãos maravilhosas que nós temos na vida, não é? Que estas pessoas que nos são tão próximas. Claro, sim, tenho muito privilégio nisso, felizmente. Tão bom, tão bom. E lá está, e por isso é que eu ainda há bocadinho corrigi-me quando disse sorte, porque eu acho que não é sorte. Claro que às vezes nós podemos ter a sorte de encontrar a pessoa, se calhar, mais certa, no timing certo, mas muito nas relações não é sorte. Exatamente, é trabalho. É trabalho. Por isso é que eu disse sorte e pensei, não é sorte que eu quero dizer. Porque esta questão da sorte quase que remete-nos para que é tudo natural, vem tudo automático, e não. E que nós não temos responsabilidade, não é sobre o que nos acontece. Exatamente, e sobre aquilo que dizemos, sobre aquilo que transmitimos e sobre aquilo que também vivemos com as outras pessoas, e sem dúvida que não, nós somos responsáveis e também temos esta questão de, lá está, de sermos os próprios autores das nossas relações e depois também termos aqui um bocadinho esta capacidade de poder fazer com que elas durem ou não. Algumas fogem do nosso controle, como é óbvio. Claro. Há muita coisa que foge do nosso controle, mas isto para dizer que não é sorte, é trabalho. É um trabalho maravilhoso. Claro. É um trabalho que, desde com as bases certas, vale sempre a pena, mas é maravilhoso. Sem dúvida. Ok, muito bem. Olha, e já agora, pegar aí num bocadinho numa questão que tu disseste, nessa questão, por exemplo, do que estavas aqui a falar, de que alguém te fez esta surpresa, estava-me a lembrar que acho que é uma boa pergunta para terminarmos aqui, que é: qual é a forma com que tu gostas mais de receber o amor? Ou qual é a forma que tu sentes que consegues sentir mais esse amor que tu recebes? Sim. Olha, no fundo é aqui as linguagens do amor, não é? Exato, que já estão assim um bocadinho sim. banalizadas hoje em dia, eu acho. Sim, um bocadinho. Mas, e às vezes acho que as pessoas não compreendem muito bem o que é que isto pode significar. Exatamente. Mas eu acho que, não dando aqui nomes, mas eu acho que eu gosto muito de quando as pessoas fazem coisas por mim. Ou têm um gesto, como por exemplo, lá está esta surpresa, as pessoas lembraram-se de se juntar e de fazer algo por mim. Então às vezes uma coisa tão simples como alguém dizer: olha, hoje não estás tão bem, queres ir andar um bocadinho comigo, queres ir arejar um bocadinho. Eu acho que isso para mim, ou precisas que eu faça alguma coisa por ti, eu acho que isso para mim normalmente é a melhor forma de demonstrar amor por mim. Ok, tão bom, tão bom. E lá está, e era precisamente isso que eu tinha pensado, estava-te a ouvir a falar, não é? E que provavelmente seria se calhar esta forma com que tu gostas mais de receber amor. Sim. E dar? Qual é a tua forma que para ti é mais automática de transmitir o amor ao outro? Olha, eu acho que também é muito o mesmo estilo, ou seja, eu também gosto muito de fazer coisas pelo outro. Por exemplo, imagina, se eu sei que uma pessoa vai ter qualquer coisa importante, eu gosto de estar lá, por exemplo, ou de mandar uma mensagem a dizer: olha, eu sei que hoje é este dia, lembrei-me de ti. E eu acho que às vezes estas pequenas mensagens de estares lá, não é? De reconheceres que gostas daquela pessoa e que te lembraste dela, são as minhas formas preferidas também de demonstrar amor.
Sem dúvida. E lá está, eu corroboro efetivamente, que eu também sinto exatamente o mesmo. Quando estavas a falar disso e estava a pensar, realmente eu acho que faz todo sentido, que é mesmo isso que eu sinto contigo, que é esta atenção, este carinho, este relembrar. E tu estavas a falar, a pensar, não, eu concordo plenamente, que é também a forma como eu sinto aqui deste lado, sem dúvida. Sim, e agora eu estava só a lembrar de uma coisa que eu acho que também diz muito, que é, eu normalmente quando dou, por exemplo, uma prenda, eu gosto sempre de dar um postal. Eu sei que isto é uma coisa um bocado da antiga, mas eu gosto de sempre dar um postal. Porque gosto sempre de deixar uma mensagem especial para a pessoa. Exatamente. Lá está, pegando aqui um bocadinho, efetivamente, no tema que nos traz aqui hoje, não conseguimos esquecer o facto que, efetivamente, estamos aqui muito próximas do Dia da Mãe, e quando nós começámos a pensar as duas sobre este tema, vem-nos aqui um mote, que eu acho que nós ficámos aqui as duas com certeza que isto tinha que ser transmitido neste episódio, e que convido-te a introduzir, se quiseres, aqui o modo que nós tínhamos pensado aqui em relação à mãe, não é? E esta questão da mãe, e a mensagem que nós, principalmente aqui as duas, queremos transmitir principalmente às mães que também nos estão a ouvir daquele lado, e que eu acho que, por muito que já se diga, acho que nunca é demais nós transmitirmos isto. Sim, eu acho que a maternidade durante muito tempo era vivida quase com uma pressão de ser um estado de graça, ou seja, de ser algo abençoado, de ser algo, ainda há muita gente que diz que é a fase mais feliz da sua vida, e ainda bem que há pessoas que realmente o sentem dessa forma. Exatamente. Mas muitas vezes há coisas que acontecem e que não são assim tão fáceis, e nós sabemos que é a fase do ciclo de vida de qualquer indivíduo, ou seja, aqui até falamos no caso da mulher e no caso do homem também, em que há mais transformações, ou seja, é a fase mais desafiante do ciclo de vida, neste caso de uma mulher. Exato. E quase que muitas vezes há uma certa pressão até social, familiar, etc., para que seja vista como uma fase em que é tudo maravilhoso, é tudo cor-de-rosa. Exatamente. Ou o contrário, porque eu também sinto ultimamente que uma tendência até nas redes sociais e etc. Eu ia também comentar isso, que eu tenho sentido ultimamente isso também. Ou seja, e eu acho que nós até conversámos um bocadinho sobre isto, as duas, que é quase esta visão também um pouco polarizada sobre este tema, que é ou é tudo muito cor-de-rosa ou é tudo muito negro também. Exatamente. E eu gosto, e é isso que eu também gostava de transmitir aqui um bocadinho, e por isso é que eu acho que é tão importante falarmos sobre este tema, é que isto pode ser um contínuo, isto não precisa de ser uma coisa, ou de uma forma ou outra. Pode ser tudo um arco-íris de cores. Exatamente, exatamente. E que faz tudo parte da experiência. Exatamente, sem dúvida. E lá está, eu também tenho sentido um pouquinho isso, e eu acho que esta desmistificação, esta desconstrução do perfeito, do lindo, não é? Do maravilhoso, e de estarmos sempre focados nesta bênção maravilhosa que é o gerar uma vida. Claro que sim, eu acho que é sempre maravilhoso, mas ainda bem que esta desconstrução está a começar a ver. E eu sinto isto com bastantes questões na nossa vida, no geral. E falo sempre muito nisto, que é, quando nós começamos a desconstruir enquanto sociedade alguma coisa, eu sinto que, com tanto tempo esta questão teve fechada, não se falou, muito rapidamente nós passamos para o polo oposto. Exato, não é? exato. Que é, não, a gravidez é aquela coisa, lá está, a natureza, dura, difícil, e que passamos aqui por estes processos super difíceis, e claro que sim, mas nós assistimos muito a esta questão de passamos de um polo para o outro. E lá está, eu acho que ainda estamos muito nesta fase, que é, nesta fase ainda estamos aqui no outro polo. E lá está, eu não consigo falar deste tema sem me lembrar desta questão. E há pouco tempo, sei como eu estava aqui a sorrir, estava a pensar que mesmo há pouco tempo também falei sobre isto em terapia, lá está, com uma mãe que eu também tenho acompanhado, e que acho que é quase impossível não me lembrar deste episódio, porque acho que tu também acompanhas, tu lembras porque acho que acompanhas ainda por cima também a pessoa, que foi o caso da Catarina Gouveia. Quando a Catarina Gouveia publicou aquela foto, não é, dela na maternidade, em que ela estava, lá está, plena, em paz, arranjada, bonita. Eu acho que quase todas as mães são bonitas e são lindas quando nós vemos, mas muito, muito tranquila, muito, muito como nós acostumamos ver no dia-a-dia dela, ali próximo após o parto. E que ela efetivamente foi submetida a imensas críticas, imensas questões na altura. E é curioso que eu aqui também admito que eu fui a própria, que quando eu vi aquela foto eu pensei, meu Deus,
ela não tem a noção do impacto que esta foto pode ter em algumas pessoas. Quase logo também virada para esta questão negativa, que é, há muitas mulheres para olhar para esta foto e sentirem-se intimidadas, tristes, entrarem nesta questão da comparação. E sem dúvida, pode ser realidade para muitas mulheres, mas depois esquecemos-nos da parte que ela, lá está, já estava a passar tudo o que estava a passar, fez uma simples partilha da vida dela e depois teve que se justificar, o que é daquelas partes super difíceis das redes sociais, essa exposição, que é onde é que uma pessoa tem que se justificar, mas pronto. E que quando ela vem falar, e quando eu a ouço a falar, eu penso, meu Deus, até eu, não é, que lá está, sinto que tento sempre ter assim uma visão mais empática em muito geral das coisas, até eu canalizo logo para este lado, mas qual é o mal de ter uma experiência bonita e ter uma experiência boa e de querer transmitir isso para as pessoas? E eu acho que isto é um excelente exemplo desta polarização que nós estamos a assistir, sem dúvida. Sim, porque lá está, eu acho que começou-se a desconstruir esse lado cor-de-rosa e eu acho que é excelente, mas ao mesmo tempo quase que estas pessoas que vivem esta fase de uma forma positiva e saudável, com os seus desafios pelo meio, com certeza, mas de uma forma globalmente, não é? Se olharmos num todo de uma forma saudável e positiva, quase que são atacadas, quase que são... Eu quase na altura, por acaso, em relação a esse episódio, eu quase que senti, e é curioso que nessa semana eu senti que houve muitas mães que eu acompanho que trouxeram esse tema, precisamente. E mães até que tiveram gravidezes ou pós-partos muito difíceis, até com patologia mental associadas, mas a virem defendê-la, porque lá está, parece quase que estamos a atacar a possibilidade das pessoas com um acompanhamento certo, com a capacidade de se descobrirem também nesta fase tão desafiante, de poderem fazê-lo. E é curioso que por acaso trazeres isso, porque de facto eu senti que nessa semana isso foi muito tema em consulta. Que giro. E estavas a dizer que, ou seja, que as mães mesmo, lá está com a patologia associada, não é? Que até podiam olhar então aqui, para toda esta fase de uma forma ainda mais, se calhar, mais negativa, não é? Porque poderia haver esta associação. Lá está, por exemplo, uma mãe que a patologia só tenha surgido na altura da maternidade, de olhar aqui um bocadinho para esta fase como uma fase um bocadinho mais difícil, vem defender, neste caso, esta visão de que está tudo bem a partilhar que... Ok, não tem que ser só este lado negro. Sem dúvida, sem dúvida. E se calhar algumas gostariam de realmente ter vivido desta forma, com esta capacidade de se calhar ver as coisas de uma forma mais positiva. E eu acho que esta fase basicamente exige uma grande capacidade de adaptação, como nunca nós sentimos na nossa vida. Claro que sim. E eu acho que de facto há muitas pessoas que têm dificuldade com isso e está tudo certo, porque todos nós somos humanos e a mudança é algo muito difícil. E quando esta mudança vem de muitos lados, não vem só de um lado, não é? Não é só mudar de trabalho, ou não é só terminar um curso e ingressar no mercado de trabalho, ou não é só mudar de escola, etc, etc. Quando esta mudança vem a nível profissional, familiar, conjugal, social também, é muita coisa ao mesmo tempo. Sem dúvida, sem dúvida. E lá está, e podemos pegar mesmo aqui, não é? Para também pegar aqui um bocadinho neste nosso tema fantástico. Uma das coisas que nós falámos era que nós queríamos falar nesta multidimensionalidade, sem dúvida, daquilo que se transforma, e agora já partimos aqui para a parentalidade e não só a maternidade, não é? Ou seja, a parentalidade aqui, olhando para ambos as pessoas, a gestante e a não gestante, e quando dizemos isto, lá está, não dizer mãe e pai, porque obviamente temos várias formas e várias configurações destes papéis na paternidade, e portanto vamos falar desta forma, e acho que é fácil de perceber. A gestante é a pessoa, e lá está, acho que aqui ainda podes tu explicar um bocadinho melhor do que é, assim, só para quem está do outro lado e para não estar familiarizado com estes termos, ficar um bocadinho mais familiarizado com eles. Claro, a pessoa gestante no fundo é a pessoa que gerou a vida daquele bebê, mas obviamente essa pessoa pode ser mulher, pode se identificar como mulher, pode só não identificar como mulher, porque nós sabemos que o género lá está também um espectro, não é uma coisa também polar. E portanto pode ser esta pessoa que gerou a vida, e depois a pessoa que está com esta pessoa, que pode ser uma pessoa, pode ser um companheiro ou uma companheira, ou uma pessoa que se identifique
de forma que achar que se Exatamente. identifique. E também temos projetos a soldo, ou seja, também temos mães Exatamente. que têm a pessoa gestante, não é? Que é um projeto a A soldo. solo. Mas, no geral, não é? Nós, Exatamente. ainda a configuração que nós temos muitas vezes das famílias é de haver pelo menos uma pessoa gestante e uma pessoa que não gestante. Exatamente. E lá está, estavas aqui a falar destas configurações e cada vez mais também se vê esta configuração de, por exemplo, relações poliamorosas, de que já há mais do que uma pessoa não gestante. Não é? Portanto, aquilo que nós vamos falar aqui as duas, obviamente, isto só para também transmitir para quem nos está a ouvir, que é uma forma mais generalista de falar sobre tudo aquilo que nós vamos falar, mas no fundo isto depois aplica-se, obviamente, a qualquer configuração que a família tenha. Claro. Obviamente, se nós viéssemos falar da configuração de uma família monoparental ou então de uma família poliamorosa, claro que teria aqui desafios completamente diferentes, mas portanto, muito do que nós vamos falar é base para qualquer tipo de configuração de família. Claro, portanto, é o que nós mais encontramos. Não significa que seja sim. o normal ou o que é suposto. Isso que esta palavra do normal tem tanto que se liga. Pois tem. E no fundo, o que nós costumamos dizer não é o normal, é a norma. E quando nós dizemos a norma, hoje em dia ainda é a maioria daquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia. Não quer dizer de todo que é o normal ou anormal, porque isto não existe. É a norma no sentido de ser a maioria. E, portanto, é um bocadinho isto que nós vamos falar aqui. E também me estou a lembrar de falarmos sobre um pormenor, também falámos aqui as duas, que este tema, claramente, quando nós nos juntámos, tinha pano para mangas, e então nós decidimos também uma coisa, que é neste episódio nós vamos falar apenas também no sentido da normalidade do próprio processo de maternidade e paternidade, e não vamos falar em casos em que há patologia aqui associada. Exato. Porque já é uma fase tão desafiante a tantos níveis, sem dentro dúvida, da normalidade. E portanto, se nós entrássemos aqui pela patologia, obviamente que eu gostaria até, se calhar durante a nossa conversa, e até vai fazer sentido, fazer aqui uma anotação ou outra, mas eu acho que é muito importante falarmos nisto desta forma, que é, isto é super desafiante dentro da normalidade, ou seja, quando não temos aqui questões de saúde mental ou físicas até associadas, que ainda vão complicar mais este processo. Claro que sim. E lá está, ou seja, isto também para demonstrar o quê? Que isto é a normalidade, isto é aquilo que acontece dentro da normalidade e que lá está, que eu acho que isto é muito daquelas coisas que durante muito tempo não se falou e que é bom falar-se, que é, e isto são os desafios que acontecem dentro da normalidade de um processo de transformação destes. Portanto, para vocês verem, obviamente nós vamos falar aqui de um bocadinho, nós vamos dar aqui um trailerzinho, não é? Obviamente do que é este tema, porque este tema tem efetivamente pano para mangas e aqui ainda não tinha feito e digo-vos já, convido-vos a seguir a página aqui da nossa Raquel, que é fantástica e que tem conteúdos maravilhosos neste sentido. E lá está, nós vamos falar aqui um bocadinho e, portanto, se este tema for algo que vos interessa, convido-vos claramente aqui a começarem a seguir a nossa Raquel no Instagram dela. Sabes o teu arroba de cor já agora? Sei, raquelcalafato.psicóloga. Ok, pronto, raquelcalafato.psicóloga, portanto, podem acompanhar aqui a Raquel. Também sabemos que vêm outras coisas no futuro, portanto, vão acompanhando a Raquel. Portanto, se gostam destes conteúdos, lá está, sigam-na, porque ela tem conteúdos fantásticos e vai terem cada vez mais conteúdos maravilhosos para quem tem interesse nesta área e quem quer saber mais sobre isto. E hoje vamos dar aqui, como eu estava a dizer, aqui um pequeno trailer. E lá está. Por onde é que tu achavas que fazia sentido começarmos esta viagem? Aqui as duas. Olha, eu até gostei agora de dizeres isso, realmente, que é uma viagem, porque de facto a parentalidade é uma viagem. Eu até às vezes me atrevo a dizer que é uma viragem e pôr o R entre parênteses, ou seja, é uma viagem e uma viragem na vida das pessoas. Porque nunca mais a tua identidade vai ser completamente transformada, obviamente que vais ser sempre tu, mas tu nunca vais deixar de ser tu sem filhos. Exatamente. Ou seja, isto é uma realidade completamente diferente e que exige aqui, do ponto de vista individual e também do casal e da família também, uma adaptação muito, muito, muito grande. Sem dúvida. E lá está, estavas a falar desta questão que isto é um tema que tem aqui efetivamente muitos, muitos desafios, mas só esta base tão importante de a identidade. E eu acho que há muitas mães, pais, pessoas que passam por este caminho e por esta viagem que é algo que nem pensam muito, que isto vai acontecer, isto é um processo que vai acontecer. E lá está, há tanta questão, e por isso é que às vezes faz-me um bocadinho de confusão, estas questões não estarem mais
lá está, mais presentes ainda na vida das pessoas que estão a passar por esta fase. Que, por exemplo, nós assistimos a tantos cursos de preparação para o parto, não é? Tantas questões de preparação para a maternidade, preparação para toda esta viagem, mas tão pouco se fala sobre uma coisa que nós sabemos que está inerente, que vai acontecer, que a pessoa vai passar efetivamente por uma transformação na identidade dela. E tal como tu estavas a dizer, não quer dizer que a pessoa deixe de ser ela. Vai a ser ela com tantas coisas mais. Exatamente. E é curioso também teres tocado nesse ponto da preparação para o nascimento, porque muitas vezes é feita esta preparação para o nascimento, mas sem incluir muito estas alterações normativas, lá está, não estamos a falar de outras questões que também eu acho que são importantes, como é óbvio, dar alertas, quer à mulher, quer à pessoa, ou seja, quer à pessoa gestante, quer à pessoa não gestante, e quer às pessoas à volta, à família, etc., à rede de suporte, sobre alguns sinais de alarme relativamente à saúde mental, porque muitas vezes esta família, não é? Esta nova família que se forma está tão imersa neste processo de transformação que muitas vezes nem se apercebe que alguma coisa não está bem, mas sem dúvida que eu acho que há ainda um lapso grande e muitas vezes os psicólogos, por exemplo, não estão presentes nestes cursos de preparação para o nascimento. E até estão outras pessoas do género coach e etc, que não tenho nada contra, mas que se calhar podem não ser em alguns momentos as pessoas mais indicadas ou com a formação mais indicada para tratar este período. Para além de que este período, mesmo dentro da psicologia, também há muitos psicólogos que por exemplo, tendem a focar-se muito, por exemplo, no passado, e obviamente que isso é importante, nós percebemos essas sombras, esses fantasmas que nos acompanham para percebermos que tipo de mãe, que tipo de pai, que tipo de parentalidade é que nós queremos ter, como é óbvio, mas que nesta fase às vezes não é bem o foco. Então eu acho que também é preciso saber ter aqui alguma formação muito especial nesta experiência, nesta área. É importante falarmos, temos falado aqui um bocadinho mais deste papel da pessoa não gestante, da pessoa gestante, desculpa, não é? Aqui deste papel que tem sido cada vez mais desmistificado, cada vez mais falado, mas sem dúvida que também existe um papel que eu continuo a achar que ainda está aqui muito na sombra, que eu continuo a achar que também está a ganhar um bocadinho mais de visibilidade, mas que também é importante falar e que pouco se fala, que é o papel da pessoa não gestante, neste caso, não é? E o que é que tu também achas, o que é que sentes e o que é que sabes também desta área, e sentes isto também, que este papel continua um pouquinho na sombra? Sem dúvida. Não é? Até porque os pedidos de consulta, nesta fase, muitas vezes são as mulheres. Não temos, ou seja, a pessoa gestante e não a pessoa não gestante. Porque ainda fica aqui um pouco na sombra. Depois nós também saímos aqui de uma fase muito complicada de Covid, em que até esta pessoa ficou interditada de, por exemplo, ir às ecografias, ir às consultas de rotina, assistir, não, acompanhar. Porque às vezes também é um bocadinho este termo, que não é assistir ao parto, é acompanhar a pessoa no parto. E portanto isto também foi uma fase muito difícil a este nível. E muito difícil a nível psicológico. Todas aquelas questões, não é? Com ter que fazer testes para perceber se havia positivos, se não havia positivos. Restringimos até aqui o contacto com o bebê também da pessoa gestante, ou que gestou, mas a pessoa também não gestante. Foi uma altura muito complicada e eu acho que ainda há algumas marcas deste período. Sim, e por acaso nem tinha pensado sobre isto, que é efetivamente durante tanto tempo, e agora aqui pegando também nesta questão do papel da pessoa não gestante, durante tanto tempo esta pessoa teve um papel muito secundário, muito na sombra, e cada vez mais devagarinho também, lá está a evolução, também vamos assistindo a uma aproximação desta pessoa, não é? E parece que no Covid houve aqui um corte novamente, não sem é? Dúvida, um corte muito grande de ok, a pessoa gestante é que é essencial estar. E claro, obviamente. Sim. Mas não nos podemos esquecer que esta dia da pessoa gestante e da pessoa não gestante, deste casal, de várias configurações que esta dia pode ter, obviamente que também é tão importante como qualquer outra configuração, não é? Sim, e aquilo que eu vou vendo, lá está, infelizmente tenho poucos homens, ou essa pessoa não gestante em acompanhamento, mas aquilo que eu vou vendo das poucas pessoas que já tive em consulta ou do que as
pessoas que eu acompanho, as mulheres que eu acompanho, que também me trazem, é de que isto é um lugar ainda muito, em que a pessoa se sente muito perdida. Ok. Em que ainda não encontrou bem o seu lugar. E eu acho que nós ainda socialmente precisamos de fazer aqui uma mudança muito grande a este nível. E muitas vezes este companheiro ou companheira sente-se muito perdido e sente-se muito confuso no meio de tudo isto, porque nós sabemos pela evidência científica mais recente e bastante recente mesmo, porque ainda há pouco tempo eu li num livro e eu achei esta reflexão muito, muito curiosa e muito triste ao mesmo tempo, para ser sincera, de que nós sabemos mais sobre ir à Lua do que propriamente dos cérebros das pessoas que geraram aquelas pessoas que foram à Lua, por exemplo. E só há muito pouco tempo é que nós temos aqui realmente dados mais robustos a nível científico para perceber que, por exemplo, existem inúmeras alterações a nível cerebral e que o nosso cérebro torna-se super plástico, ou seja, ele torna-se muito permeável aqui a muitas mudanças, é quase como se ele, lá está, também se adaptasse a esta nova fase. E isto acontece principalmente, obviamente, na pessoa gestante, porque esta pessoa também é muito ajudada pela biologia do próprio corpo, não é? E, portanto, é quase como se a pessoa também fosse ajudada por esta biologia para fazer todo este conjunto de transformações, até a nível mais mental, mas a pessoa não gestante, nós já temos alguns dados que também indicam que há aqui algumas alterações a nível cerebral e a nível de libertação de hormonas, etc. Se esta pessoa de facto estiver a acompanhar de perto esta gravidez ou este processo de transição para a parentalidade. E, portanto, isto é muito interessante, porque isto revela-nos que, de facto, obviamente que a pessoa gestante é ajudada pela biologia, mas a pessoa que acompanha, se tiver esta ligação muito próxima, também vai ter aqui algumas alterações. Mas obviamente que socialmente este papel ainda é um pouco estranho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é fantástico aquilo que estás a dizer. Eu acho que esta questão, depois de trazemos aqui estas evidências científicas, tem esta questão fantástica que é, se mesmo a nível biológico, a nível físico, existem alterações, não é? Claramente isto só nos demonstra que esta pessoa não gestante tem um papel gigante e tem um papel que ela também muda. Isto é uma coisa que não se fala. Precisamente também é uma questão que nós também fomos falando um bocadinho na preparação deste episódio, que é esta pessoa não gestante também muda, também ela faz para uma transição gigante, não é? Também ela pode ter aqui N questões que vêm a acompanhar ao longo do processo e até a nível cerebral, nós estudos já nos indicam que também existe esta transformação, mas disto também muito pouco se fala. Não é? Sim, e existem poucos estudos ainda sobre isso também acredito, e com amostras ainda um bocadinho reduzidas, portanto ainda não são assim resultados super, super robustos, mas há aqui uma indicação de facto, há aqui estas alterações e que o que eu vou percebendo agora pela minha experiência é de que esta pessoa que está a acompanhar, este companheiro ou companheira de fora, muitas vezes não sabe muito bem qual é que é o seu lugar. Exato. E é uma altura, às vezes, até, por exemplo, de desenvolvimento, de maior probabilidade de desenvolvimento de patologia mental. E eu até, às vezes, as pessoas trazem-me, por exemplo, mas ele anda super distante, ou ele agora passa o dia todo a jogar PlayStation e ele de antes tinha ali a PlayStation e não ligava à PlayStation. Exato. E às vezes é preciso quase também, embora não esteja a intervir com aquele homem neste caso, mas quase também chamar aqui um bocadinho a atenção de que isto podem ser sinais desta transformação imensa. E às vezes, infelizmente, até sinais de alguma patologia mental que ainda não foi diagnosticada. Exatamente. E que lá está, isto então é um tema que eu sinto que ainda é muito, não digo tabu, mas é um tema que ainda deixa aqui muitas pessoas aqui com muitas questões, que é, sim, e efetivamente cada vez mais se fala, e ainda bem, não é, destas patologias que também podem aparecer aqui a nível psicológico e mental da pessoa gestante, mas também pode acontecer na pessoa não gestante. E claro que é possível, ok, tudo bem que ela não passa por todo o processo biológico, mas ela passa por muitas alterações, muitas. A pessoa não gestante parece que ainda há muita. Parece que há muita. Também aqui a faltar a palavra, parece que há muita.
lá está, esta questão não, é pouca É compreensão. em segundo, ou segundo ou terceiro plano, não é? Exatamente, Porque quando o bebê nasce, exatamente. muitas vezes o foco até passa a ser o bebê, a mãe é Exato. remetida para segundo plano também. Exato, e a pessoa não está, e a então pessoa, fica para o companheiro ou companheira, então, terceiro, quarto plano, o que seja, não é? Sem dúvida. E muitas vezes, e pronto, e depois temos aqui a questão das licenças que também não ajuda muito, não é? Sim. Porque nós sabemos que depois a mulher, muitas vezes a mãe fica sobrecarregada e mesmo que o companheiro ou companheira queira dar aqui outro tipo de apoio, também não vai ter que ir trabalhar. Exatamente. E muitas vezes até volta à casa, mas está exausto e volta à casa, e o voltar a casa, por exemplo, às vezes até é quase prolongado, porque isso até pode ser um sinal que alguma coisa não está bem, porque sabe que vai chegar a casa, por exemplo, e que vai ser o caos, e que, por exemplo, a mãe vai precisar de dar o bebê porque precisa de um tempo para ela, porque já passou o dia todo a cuidar do bebê, e isto é tudo muito, muito complexo. E é tudo muito, às vezes, vivido na sombra e dentro das quatro paredes pelos casais. Claro que sim, claro que sim. E lá está, e pegando também um bocadinho nesta questão dos casais, uma das questões que nós também fomos falando e que lá está, que também é um tema que não se fala muito, é, por exemplo, esta questão da interdependência entre o próprio, aqui dizemos casal, pode não ser um casal, mas pronto, dentro daqui desta dia de parental, não sei se gostavas também de falar um pouquinho desse tema. Sim, claro que sim. Porque lá está, dentro da normalidade, isto é a coisa mais natural do mundo. Exato. Que é, vai passar a haver esta interdependência. Se nós, antes de sermos pais, podíamos perfeitamente ligar e dizer, olha, não vou jantar porque vou jantar com umas amigas, ou olha, não vou jantar porque vou ficar aqui mais um pouco no trabalho, ou vou a esta formação, ou vou passar um fim de semana fora. Quando nós temos filhos, as coisas já não são bem assim. Exatamente. E às vezes 1, 2, 3, 4 horas a mais podem fazer muita diferença na rotina daquela família. E portanto nós sabemos que a partir do momento que temos filhos, se uma pessoa, por exemplo, precisa desse tempo a mais, a outra invariavelmente vai ficar sobrecarregada. Claro que E sim. depois até entramos aqui na questão dos papéis de género, que obviamente também não vamos entrar assim super por aí, porque isso também é um tema que dá pano para mangas, mas que acaba por ser uma questão nesta altura, porque muitas mulheres acabam por se sentir mais sobrecarregadas, os companheiros acabam também por se sentir às vezes excluídos e depois também não sabem muito bem como é que, porque não sabem muito bem o seu lugar no meio de tudo isto, então também não sabem muito bem como é que se devem posicionar e o que é que podem fazer para participar. Exatamente. E então isto pode se tornar tudo muito complexo. Claro que sim, sem dúvida. E lá está, e esta interdependência é uma questão que obviamente, e nós vamos falar aqui muitas vezes desta questão também. Por isso é que eu estava aqui a fazer esta distinção. Nós vamos falar muitas vezes da questão casal com a questão da dia parental. Ou seja, nós vamos falar muitas vezes de casos em que isto coexiste. Ou seja, que a pessoa gestante e a pessoa não gestante convivem como casal e também como dia parental, como pais, neste caso, não é? Ou seja, também vamos juntar muitas vezes estas duas coisas. É impossível, e agora remetendo também um bocadinho aqui, para aqui também para o meu campo, é impossível... e lá está, e nós também sabemos isto, e dentro da normalidade, é impossível que isto não tenha imensas transformações no casal em si. Claro, não é? Na própria dinâmica do casal. Só esta questão de, ok, a partir de agora nós temos... Há aqui um terceiro elemento, não é? E a partir de agora há muita coisa que deixa de se calhar... Por exemplo, estavas a dizer desta questão, também falámos muito da espontaneidade, não é? Esta questão do, ok, hoje eu saio com as minhas amigas e vou jantar fora. Ok, claro, a espontaneidade também pode continuar a existir, mas tem que haver aqui todo um planeamento diferente, toda também uma consideração diferente pela dinâmica que existe a partir do momento em que existe aqui este terceiro elemento inserido. E lá está, pois é impossível que isto não mexa também a nível do casal. Claro. E depois também poderíamos aqui, a nível da família, etc. E eu sinto que esta questão da espontaneidade é uma questão que me trazem também muito a nível de casal, que é o perceberem que esta espontaneidade já não vai existir tanto, não é? E quase que parece que o casal fica limitado neste sentido. Sim. E até principalmente essa espontaneidade, e eu acho que tu vais concordar, porque também é mais a tua área, que é esta espontaneidade a nível sexual. Sem dúvida. Sim. A nível sexual e a nível da própria intimidade, não é? Exatamente. Também aqui uma questão super importante, que é até um nível e que são coisas diferentes, não é? Exatamente, e que são coisas diferentes e que nós tendemos
hoje em dia cada vez menos, mas ainda se vê muito que para já, eu sinto ainda muito que existe esta questão do não querer tocar na palavra da sexualidade. Sim. Há muita gente Então a intimidade parece que é mais soft. É mais soft e mais socialmente aceito dizermos Sim. intimidade e não sexualidade. Sim. E é muito importante fazer esta distinção rápida de que quando nós falamos sobre sexualidade, efetivamente estamos a falar sobre esta questão de 2 ou mais pessoas se envolverem a nível sexual, haver aqui efetivamente algum envolvimento sexual, seja ele qual for. A intimidade é toda uma outra dimensão, que é sem dúvida a base do casal e pode ter a comunicação, pode ter os momentos de qualidade a dois sem ser esta questão da sexualidade. Também a sexualidade, esta partilha, este diálogo, ou seja, a intimidade é toda esta questão que liga estas duas pessoas de uma forma mais profunda, por assim dizer. Exatamente. E, portanto, esta espontaneidade, sem dúvida, a nível sexual, mas também a nível íntimo, não é? Porque uma simples, por exemplo, vamos hoje ao cinema, não é? Uma simples saída a dois, ok, a partir de agora, efetivamente, tem que começar a ser um pouquinho diferente e um pouquinho mais pensado. E eu acho que isto, muitas vezes, tendo em conta que a espontaneidade já não existe e que já é um pouquinho mais difícil, muitas das vezes, infelizmente, depois o casal acaba por ficar um bocadinho para trás. Porque é mais difícil de haver esta disponibilidade. Porque não é essa a prioridade, não é? Exato. Naquele momento. Exatamente. E muitas vezes também, lá está, até se pensarmos aqui na questão do pós-parto, as pessoas estão em modo de sobrevivência durante algum tempo, não é? Nós sabemos que há aqui privação de sono, que há aqui muitas questões e, por exemplo, até simples pensar no que é que se vai fazer para o jantar pode ser muito complicado. E por isso tudo isto vai interferir até com a capacidade, com os recursos que as pessoas têm em, por exemplo, conseguirem comunicar de uma forma harmoniosa e comunicar as suas necessidades e as suas vontades. Exatamente. E tudo isto torna-se muito complicado, sem dúvida. Quando nós estamos em modo de sobrevivência. Exatamente. Sim, e estavas aqui a falar desta questão do modo de sobrevivência, estava a pensar, sim, nós nem temos esta noção, não é? Quer dizer, principalmente lá no início do pós-parto, isto é uma dimensão que claramente fica completamente para trás, porque nós estamos em modo, principalmente individual, não é? Muito ainda em modo de sobrevivência, e portanto, se nós ainda não estamos disponíveis nem a nível individual para também estarmos numa maior plenitude connosco mesmos, claro que também não estamos propriamente disponíveis para fazer esta ligação com alguém que está ali ao nosso lado. Claro, não é? claro. E é muito complicado, sem dúvida. E estavas aqui a falar desta questão super interessante do modo de sobrevivência. Este modo de sobrevivência, os estudos indicam de alguma forma até quando é que este modo de sobrevivência pode existir, ou se existe aqui algum tipo de barreira temporal, ou lá está, ou também a ver com o desenvolvimento do bebê, por exemplo. Se há aqui algum tipo de... lá está, de paragem ou um tipo de transformação, de sairmos um bocadinho deste modo de sobrevivência. Eu acho que não, porque eu acho que isso depende muito, não é? De muita coisa. Claro. Aquilo que eu acho é que durante muito tempo houve aqui um foco no quase quando é que a mulher está preparada para... Já fez aquilo que se chama a consulta de revisão do parto, ou seja, já está tudo ok a nível físico. E então é quase como se agora a mulher está pronta para viver a sua vida dali para a frente de uma forma como era antes. A muitos níveis, não estou só aqui a falar do ponto de vista físico, por exemplo, da sexualidade e tudo isso, mas por acaso é curioso que até algumas mulheres trazem às vezes isso para a consulta o médico disse-me isto, eu já estou pronta, mas eu nem sequer tenho capacidade para pensar nisto neste momento. Isso não é uma prioridade. Mas parece quase que depois fica aqui uma sensação de pressão do género. Mas eu devia já começar? Sim, exatamente. Então, eu acho que não dá para definir aqui um marco temporal, porque este pós-parto, eu acho que é um pós-parto que pode durar muito tempo, até às vezes, dependendo da mulher, dependendo do companheiro ou da companheira, dependendo do bebê, dependendo de muita coisa. Mas sei que é um processo que é mais complexo do que simplesmente recuperar do parto. Exatamente. E estavas a dizer esta questão, não é? Que, por exemplo, esta questão da consulta de revisão e o médico dizer que a pessoa está pronta, ou está preparada, ou está bem, ou está... Eu estou aqui a tentar pensar num termo até se calhar mais técnico que o médico possa dizer na consulta. Só o peso que isto carrega, que é
não é? O médico provavelmente diz, ok, a mãe já está preparada, já está pronta para poder fazer o que quiser da sua vida. Está preparada, está pronta? Não, não é? Isto é uma questão que a própria mãe, ou pessoa gestante, neste caso, tem que perceber se está preparada ou pronta. Ok, a nível físico está tudo ok, estamos recuperadas, e tudo o resto que envolve este estar pronto e estar preparada. Sim, sim, não sim. é? Porque não há espaço, não é? Mental, nem muitas vezes físico. Claro. Porque se, por exemplo, a intimidade ou a sexualidade era vivida, por exemplo, muito no quarto, se calhar agora passamos a ter um bebê a dormir no quarto dos pais. Exatamente. E, portanto, não há este espaço até físico, digamos assim, Exatamente. se calhar para a sexualidade, por exemplo, ou a intimidade também dúvida. ser vivida, por exemplo, aqui. E, portanto, isto até envolve aqui quase alguma criatividade por Sem parte dúvida. do casal. Uhum. E muitas vezes quando as pessoas não estão bem ou estão a ter mais dificuldade em lidar com toda esta transição, provavelmente a criatividade também não é assim a Claro coisa que que sim. mais está presente, não é? Claro que Porque as pessoas se calhar não se sentem bem, não é? Exatamente. Não se sentem no seu melhor para Exato. conseguirem ter essa criatividade. Sem dúvida. Ou seja, nós sabemos que a criatividade é daquelas questões que aparece muito assim dentro de repente, não é? Destas questões de que temos que estar preparados de alguma forma, estáveis também para que ela possa surgir, para que ela possa aparecer. Claro, e também aqui é uma questão muito importante, obviamente que a criatividade também se trabalha, também é um trabalho, também é uma questão que se pode, é uma competência que também se pode trabalhar. Sem dúvida, Obviamente sim. que aqui em casal há muita coisa. Quando nós dizemos isto, não é também para desmoralizar, porque há muita coisa que os casais podem trabalhar efetivamente. Só que o que acontece é, por vezes, não é a primeira prioridade. Claro. Sem dúvida. Mas também é importante falarmos aqui um pouquinho de, ok, quando isto é uma prioridade, quando isto é uma questão que está presente, e ainda bem, é bom sinal que assim o seja, e também, ok, e como é que estas pessoas, não é? Porque quando eu trouxe este tema, até foi um bocadinho por aqui que eu recebi um pouquinho este feedback de quem nos ouve, de que gostavam mais de saber também como é que se mantém depois esta vida em casal durante a parentalidade. Porque é uma transformação gigante, e sem dúvida que se há coisa que nós já percebemos é, ok, muito desta questão do como é que se mantém a vida em casal é, ok, e como é que vocês estão a manter individualmente após a parentalidade? Este trabalho gigante que há aqui por fazer, e portanto, e que aqui, obviamente que eu vou dizer isto muitas vezes e não me canso de dizer, se sentirem que não estão a conseguir fazer este trabalho individualmente, peçam ajuda, peçam ajuda profissional. Seja um psicólogo, seja o vosso médico, seja o vosso médico obstetra, o vosso médico, lá está, até às vezes os pediatras, não é? Podem não ter ali aquela formação, mas podem ser uma ajuda, podem ser um colo, pelo menos temporário, até conseguir encaminhar para uma outra ajuda, porque está tudo bem, mesmo que a pessoa não se sinta perto desta questão de uma patologia, não é? Mesmo que a pessoa sinta que, ok, eu não é que eu me sinta perto de alguma coisa, mas já tenho aqui alguns sinais e algumas coisas que eu não estou a conseguir trabalhar e ultrapassar sozinha ou sozinha. Peçam ajuda, não é? Sem dúvida que pode fazer aqui uma diferença enorme a desconstruir imensas coisas. Claro. E se há coisa que eu também queríamos deixar aqui neste episódio, acima de tudo, é, sim, aqui o casal tem bastantes questões que nós também vamos falar aqui, mas que a nível individual peçam ajuda, não tenham esta questão de pedir ajuda, porque pode se tornar tudo um bocadinho mais leve, um bocadinho mais fácil, se efetivamente permitirem-se pedir ajuda, e lá está, e ter aqui alguém que vos ajude, porque efetivamente estes temas não se falam, e portanto nós sozinhos muitas vezes não conseguimos arranjar as competências para trabalhar com isto tudo sozinhos. Sim, eu acho que há uma grande pressão nesta altura para nós passarmos por cima sozinhos, não é? Sim. E há aqui um grande isolamento muitas vezes a nível destas questões, porque lá está, também não se sabe muito bem a quem pedir ajuda. Exatamente. Depois também há aquela mensagem do isso depois passa, isto agora é só uma fase. E também normalizamos. E uma coisa é normalizar, outra coisa é perceber o que é esperado e o que é que não é esperado. Claro que sim. E há coisas que também não são esperadas. E eu acho que há muitas pessoas que depois acham que isto é tudo muito normal também. Este sofrimento, esta angústia, este não saber, por exemplo,
Então, mas como é que eu posso agora voltar a ter tempo de qualidade em casal, por exemplo? Exatamente. E não sabem como fazer, e Claro. se calhar até as pessoas à volta também não sabem, e até dão conselhos que não são muito úteis. Sim. E às vezes é preciso pedir ajuda para estas coisas, e isto não significa que as pessoas estejam necessariamente doentes. Exatamente. Simplesmente são desafios desta fase que fazem parte, ok, mas que também não têm que ser vividos como um sofrimento atroz, que não faz sentido que assim seja. E que tem sido perpetuado durante muito tempo que tem que ser assim. Exatamente. Eu sinto muito isto, que é... E era o que estavas a dizer, normalizar, eu sinto muito do banalizar, que é... mas isso faz parte, isso é normal, isso agora vai-te acontecer. Certo? E nós até podemos saber que é uma coisa dentro da... algo dentro da normalidade, mas porquê é que nós banalizamos isto só porque está dentro da normalidade? Não tem que ser assim. E quase parece que não podemos fazer nada diferente, não é? Sim. E que não temos qualquer controlo. Exatamente, E que é suposto tu aguentar sozinho ou sozinha. Não é nada disso. E é isso também que queremos transmitir aqui, que é peçam ajuda, lá está, da forma que se sentem preparados, se calhar primeiro falar com alguém mais próximo, tentar perceber se ajuda, se não, que obviamente a nossa rede de suporte, e também é outra questão que é muito importante aqui nesta questão, estamos a falar também da questão do casal, da própria pessoa poder manter a sua vida também, lá está, o mais dentro daquilo que ela tinha anteriormente possível. Também é um papel muito importante de toda a rede de suporte. Tentar primeiro entrar aqui nesta rede de suporte e perceber se existe aqui alguma ajuda, mas perceber que é completamente diferente ter uma ajuda especializada, ter uma ajuda profissional que sabe efetivamente quando nos acompanha nestes momentos principalmente. Sim, e até mesmo em relação à rede de suporte, às vezes há muita gente que infelizmente de facto não tem rede de suporte. Mas até às vezes há pessoas que eu já vi em consulta que têm a percepção que não têm a rede de suporte. Exato. E com ajuda, com desconstruir aqui algumas crenças, algumas coisas da pessoa, percebemos que se calhar até existe aqui alguma rede de suporte. Exatamente. Só que a própria pessoa, não é? A própria mulher ou o próprio homem ou a companheira tem aqui quase a sensação de não, mas eu tenho que fazer isto sozinha ou sozinho. E também depois, até aqui também entramos nesta questão das expectativas, não é? Que é as expectativas que as pessoas colocam para si próprias nesta fase e a expectativa que colocam também no outro. E que isto também gera aqui muito conflito entre casal, por exemplo, ou também na família, porque não são comunicadas estas expectativas, ou seja, muitas vezes as pessoas assumem que vai ser assim, ou que a mãe vai agir assim, ou que a sogra vai agir assado, ou que o companheiro ou a companheira já a conhecem há não sei quantos anos e já deviam saber que a pessoa gosta disto ou daquilo, ou que gosta de fazer assim ou assado. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não tem essa capacidade, ainda para mais num processo de tanta transformação identitária. E a pessoa está a descobrir-se, ou seja, portanto, a própria pessoa também não sabe muito bem como se posicionar individualmente, quanto mais em tentar corresponder à expectativa do outro. Exatamente. E muitas vezes, por acaso, há pouco tempo ouvi esta frase e fez muito sentido, que é o não dito torna-se mal dito. Sem dúvida, e era aí que eu queria pegar exatamente, que tu estavas a dizer que lá está, que nesta fase e que efetivamente é difícil para as pessoas perceberem isto daquilo que não é dito, aquilo que não é transmitido. E eu queria vos dizer uma coisa que é super importante, que é, isto é super difícil sempre, porque aquilo que não é dito, a outra pessoa não tem qualquer tipo de obrigação de o saber. E aqui é que está o grande poder da comunicação, que é nós muitas das vezes assumimos que a pessoa sabe, nós achamos que outra pessoa tem que saber, nós até muitas vezes há muito esta questão, não é? Mas ele tem que perceber sozinho, ou ela tem que perceber sozinho, porque ele conhece-me, ela conhece, portanto ele tem a obrigação, ou ela tem a obrigação de perceber, sem eu dizer nada. Eu não vou dizer nada e esta pessoa tem que perceber o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a achar, o que é que eu estou a pensar. Sim. E isto é uma questão que é, hoje em dia, e pelo menos durante os próximos anos, nós não temos previsão que as pessoas consigam ler mentes. Exatamente. Isto é uma questão muito importante, que é, nós não conseguimos saber o que é que vai na mente da outra pessoa, a não ser que nós comuniquemos, que nós transmitimos à outra pessoa, eu estou a sentir isto, eu estou a pensar isto, e portanto isto é uma questão super importante em qualquer fase, e então nesta fase ainda mais, que é comuniquem com outra pessoa, e quando nós dizemos comuniquem, falem, digam. E pegando aqui um bocadinho nesta questão da criatividade e voltando um bocadinho aqui à questão do casal, tu ainda há bocado disseste uma coisa super importante,
e que é curioso, lá está, nós vamos falando, não é? Vamos falando também sobre este tema, e que quando nós falámos sobre este tema, a Raquel disse-me algo que eu fiquei, uau, nem eu sabia, e mesmo trabalhando nesta área, obviamente nós sabemos muita coisa que temos muita coisa que não sabemos, não é? E é normal, Claro. e que quando a Raquel me falou nisto, eu genuinamente fiquei surpreendida, mas por outro lado não fiquei surpreendida, porque faz todo sentido. Que é quando tu me disseste que muitas vezes os pais, lá está, aqui, juntando aqui a esta questão também a parte do casal, que, lá está, o bebê está no quarto, que muitas das vezes prepara-se o quartinho do bebê, claro que sim, eles têm o próprio quartinho, claro que sim. E é um processo importante. E que é um processo super importante, mas que muitas vezes vamos ser pragmáticos, sinceros e práticos. O bebê muitas vezes está a dormir no quarto dos pais, não é? E efetivamente isto é um espaço que anteriormente, muito provavelmente, pelo menos para a grande maioria dos casais, é associado a este espaço, a este ninho de intimidade e de sexualidade do casal. E que tu me disseste uma coisa que lá está, que eu achei super curiosa, que é, muita gente não tem noção que não deve haver este envolvimento, principalmente sexual, num mesmo espaço em que esteja o bebê. Sim, não é de todo recomendado. Exatamente. Porque há aqui aquela ideia de, mas ele depois não se lembra ou Ele não é se muito recorda. pequenino, ele nem muito se percebe nada, não é? Mas não é de facto recomendado que isso aconteça e portanto o melhor será realmente termos aqui alguma criatividade a este nível. Exatamente. E de forma, claro, segura, que o bebê esteja seguro, mas tentar explorar esta possibilidade noutros espaços da casa, por exemplo, se o bebê estiver a dormir, imagina, e estiver seguro, não é? Claro. Ou, por exemplo, tentar, lá está, recorrer às vezes a esta rede de suporte Sem e dúvida. tentar criar aqui quase bolhas, não é? De algum oxigênio para também o casal ter este tempo. Às vezes pode ser 1 hora só, para estarem no sofá. Às vezes até pensam, vamos nos envolver sexualmente, vou vestir aqui uma lingerie, ou acender umas velas, ou fazer uma massagem, etc, etc. E muitas vezes o que eles têm vontade é só de conversar, ou de ver um filme, ou de jogar um jogo, ou de o que seja. Mas é importante ir havendo aqui estes momentos e este esforço para haver estes momentos numa fase em que, obviamente, ambos os membros deste casal já estejam preparados para isso e bem com isso, mas de facto esta questão da sexualidade é muito importante que seja vivida fora do espaço com o bebê. Sem dúvida. E consegues nos dizer assim só de uma forma sucinta, não é? Que a Raquel explicar o porquê ou que impacto é que isto pode ter no bebê, por exemplo, caso haja este envolvimento sexual próximo do bebê? Para já nós também não temos bem a certeza do que é que o bebê de facto consegue, ou seja, nós sabemos que não há propriamente uma memória clara sobre o que aconteceu, mas o bebê ouve, o bebê tem os seus sentidos e portanto isto pode ser até confuso e muitas vezes as pessoas pensam, mas os bebés só dormem no quarto dos pais até aos 6 meses, porque também há aqui um bocado esta pressão social, não é? De que os bebés a partir dos 6 meses é quase um marco que devem ir para o seu quarto e nós sabemos que isto não é a realidade e que não é até... É contra a natura da nossa espécie, porque nós sempre, ou quando nós vivíamos nas cavernas, por exemplo, nós dormíamos em conjunto, nós dormíamos até muitas vezes num grupo de pessoas e as crianças dormiam com os adultos e, portanto, esta pressão que há também para os bebés saírem do quarto dos pais muito cedo... isto pode ser contraproducente tanto para o bebê como também para os próprios pais, não é? Porque é uma pressão gigante. E o mesmo se aplica à sexualidade, ou seja, se temos uma criança até já a dormir com os pais, não é de todo saudável provavelmente para esta criança ouvir, ver coisas que ela não vai compreender e que pode interpretar como até agressão, como violência, por exemplo, do pai com a mãe ou da mãe com o pai ou o que seja, e portanto isto é muito complexo, este tema, e se podemos prevenir, digamos assim, no fundo é isto. É melhor prevenir. Exatamente, sim. Estávamos a falar ainda há bocadinho de ser criativos. E o ser criativos pode ser de muitas formas, tal como tu disseste muito bem. Também ativarmos aqui esta rede de suporte. E quando dizemos esta rede... Quando dizemos aqui esta rede de suporte, podemos dizer, por exemplo,
pais, sogros, amigos, outros familiares mais afastados, mesmo pessoas contratadas para poderem vir ajudar o casal, Exatamente. como uma ama, Nem que seja só umas horas. umas horas, ou seja, haver aqui, há profissionais qualificados para poderem vos proporcionar também estes momentos. Ou seja, a rede de suporte pode ser bastantes pessoas. E, portanto, ativar também esta rede de suporte, mesmo que vocês infelizmente possam até não ter, não é assim uma rede de suporte muito ativa e muito participativa, lá está, existem profissionais que os podem ajudar nesse sentido, e, portanto, isto pode acontecer, isto pode existir, e às vezes é importante nós conseguirmos ativar a nossa rede de suporte. Eu acho que às vezes há um bocadinho de medo, e de se calhar de vergonha até, de pedir à rede de suporte para entrar um bocadinho aqui em ação. Não Sim, sei quase como se até fosse vergonhoso, não é? Vou usar precisamente essa palavra que tu usaste, não é? Que é uma emoção, a vergonha. Exato. Admitir que o casal precisa de momentos de intimidade. Exatamente, sim. Sim, e de proximidade. E de, quase como se isso até dissesse que, por exemplo, se calhar não estão a ser bons pais. Porque a partir dali tem que ser tudo a 3 ou a 4 ou a 5, o que seja, não é? A partir dali tem que ser tudo, tem que fazer tudo em conjunto. Exatamente. E às vezes até há alguma vergonha e medo e culpa também, que é uma palavra que eu acho que está muito associada à parentalidade, é culpa de deixar os filhos 1 hora, 2, o que seja, com alguém, porque precisam de um momento, ou para si ou para o casal. Exatamente. E por isso lá está, ativar esta rede de suporte, não é? Mas também trabalhar ou ativar esta rede de suporte, e que às vezes vem muito das nossas crenças, vem muito da forma como nós olhamos, e que às vezes lá está, não tem a ver com o ok, mas se calhar a outra pessoa não se vai sentir confortável. Vamos ser sinceros, se estas pessoas estiverem na vossa vida porque gostam verdadeiramente de vocês, claro, não estamos a falar que as pessoas têm sempre disponibilidade, infelizmente, não é? Porque nós temos todas as vidas muito ocupadas para amanhã. Mas se falarmos com alguém que verdadeiramente nos ama, obviamente que em casos de urgência também acredito que sim, mas, por exemplo, uma coisa mais planeada, com mais tempo, falar com pessoas que verdadeiramente vos amam e que verdadeiramente estão na vossa vida por causa disso mesmo. Eu acho que qualquer pessoa com tempo, com espaço, não tem qualquer problema de acolher o bebê. Aliás, às vezes até é um motivo de alegria de ter ali o bebê e a criança em casa, seja de um amigo, seja de um familiar, seja de quem for. Às vezes umas horinhas é o suficiente para dar ao casal este espaço. Ou mesmo se sentirem mais confortáveis com estas pessoas, por exemplo, uma noite, para então aí terem claramente todo este espaço e todo este tempo, não é? Mais sem limites aqui entre casal. E trabalharem também vocês esta questão de terem se calhar estas questões convosco mesmo, de pedir ajuda aos outros. Isto para dizer o quê? Que muitas vezes a questão não está no outro. Exatamente. A questão está em nós. Nós é que temos aqui algumas questões em pedir ajuda. E muitas vezes isto está em nós e não nos outros. Claro que pode estar nos outros, e também, aqui também é uma questão importante, se estiver nos outros, que também não é a pessoa se calhar mais adequada para nós estarmos a pedir, e que está tudo bem, que eu acho que isto também é uma coisa super importante, que é, eu não sei se tu sentes o mesmo, quando nós falamos de rede de suporte ou rede de apoio, nós vamos muito para os pais. Sim, para os avós. Para os avós, não é? Para os pais, para os sogros. E há aqui uma questão muito importante. Se não existe esta vontade de pedir aos pais, ou aos sogros, ou o que for, está tudo bem, não há qualquer tipo de problema. Pode haver avós que não são tão participativos, seja por que motivos for, seja de personalidade, seja de ocupação, seja do que for. Está tudo bem e nós às vezes não termos assim tanta vontade, porque normalmente quando se fala muito da rede de suporte é isto, é os avós. Os avós. E é importante também... às vezes pode ser um amigo ou uma amiga. Exatamente. É importante desmistificar que nem sempre vamos ter estas pessoas nas redes de suporte e disponíveis. E está tudo bem. Portanto, vamos perceber que... Lá está, era o que dizias ainda há pouquinho. Que às vezes nós temos esta questão de que não temos uma rede de suporte assim tão grande, mas quando fazemos este exercício, se calhar temos. E se calhar outras pessoas que vocês se sentem muito mais confortáveis em pedir, em falar. Às vezes nem é preciso pedir. Acho que às vezes só o falar com a pessoa, se a pessoa estiver, lá está, atenta o suficiente, a própria pessoa percebe que há ali um pedido indireto de apoio. Sim, portanto, não há problema nenhum em a vossa rede de suporte serem amigos, por exemplo. Claro. Está tudo bem. E lá está. E por isso é que nós dizemos, sejam criativos em tudo, até nesta questão da rede de suporte. Porque nós normalmente fixamos-nos muito nestes papéis mais tradicionais dos avós, por exemplo, como rede de suporte, e depois ficamos aqui, e que é normal também, às vezes, a digerir aqui algumas emoções de decepção, de desilusão.
super normal. Sim, sim. E depois, obviamente, acolher tudo isto sem dúvida, mas depois com calma partir também para a criatividade. Ok, então, efetivamente estamos a assumir que estas pessoas não são pessoas com quem nós podemos contar, pelo menos sempre, ou se calhar de uma forma tão flexível. Ok, que outras pessoas é que nós temos aqui que nos podem ajudar? Não é? Sim, sim, e às vezes até fazer esse exercício do mapa da rede. Mapa da rede social, exatamente. É um exercício, por exemplo, que eu até uso em consulta e que lá está, às vezes as pessoas ficam, mas eu realmente tenho aqui esta amiga, ou tenho aqui esta pessoa que me é próxima e que até, por exemplo, tem filhos e ficam a brincar ou fica com o bebê e eles até brincam e adora e já tem fraldas em casa e já sabe como é que é a coisa. Mas há aqui às vezes, eu sinto, lá está, mais uma vez esta questão da culpa também muito em deixar os filhos nesta fase. Sem dúvida. E lá está, e por isso é que é importante respeitarem também o vosso ritmo, que é, se ainda sentem muito esta questão, ok, vão com calma, vão pensando quando é que vos faz sentido e acima de tudo, volto a dizer, se esta culpa estiver sempre muito presente, procurem trabalhá-la com ajuda, porque também pode ser aqui indicativo de alguma questão, mas que é normal e portanto... esta culpa não quer dizer que desapareça, mas se calhar é mais fácil nós lidarmos com ela quando pedimos ajuda a alguém que nos é próximo, que nós temos este conforto de pedir. E, portanto, procurem quem é que são estas vossas pessoas de conforto e que não têm que ser pessoas específicas, como supostamente é aquilo que a sociedade nos diz. Procurem quem é que são as pessoas nutrientes, como eu costumo dizer, não é? Que são as pessoas que nos nutrem e que nós sentimos esse apoio e não aquelas pessoas que nos drenam e que nos ainda fazem sentir piores porque ficamos a pensar, a avó depois vai dar açúcar ou vai dar isto ou vai dar aquilo e depois não conseguimos desfrutar do nosso momento sozinhas ou com o nosso companheiro ou companheira porque estamos a pensar nisso. Não é? Claro que sim, estamos preocupados. Isso então, olha, eu acho que só isso que eu acho que te dá aqui também pano para mangas. Sem dúvida. Lá está, este tema no fundo dá pano para mangas. E sem dúvida que também, quando falei contigo, lembrei-me aqui de uma outra coisa que é muito importante, também lembrarmos aqui uma coisa só muito rápida. Qualquer um de nós, por exemplo, nós estamos aqui nós as duas, e muito rapidamente, a realidade é que qualquer um de nós tem um casal à nossa volta que é pai. Sim. Um casal à nossa volta que se calhar está num período deste género. Uns pais, seja o que for, uma mãe, um pai, o que for. Alguém que esteja nesta fase e vamos ser sinceros, nós já estamos na correria do nosso dia-a-dia e não nos apercebemos desta coisa. Mas eu vou-vos deixar aqui um desafio, que eu acho que é giro, que é... Eu acho que já sei o que é que vais dizer. Tentem olhar à vossa volta e principalmente pessoas que vos sejam próximas e desafio-vos a terem uma conversa com essa pessoa e perguntar, olha, dia X, por acaso lembrei-me que não tenho nada marcado, estou livre, que não tenho aqui nada pensado. Gostava muito de levar o teu filho, a tua filha, quem for, a passear um pouquinho, ou outra coisa que te sintas mais confortável, ou ele ir lá passar um bocadinho de tempo em casa, ou eu deslocar-me à vossa casa, que às vezes ajuda muito os pais a tranquilizar um pouquinho também, não é? Porque é um ambiente já mais controlado, não é? Mais seguro. E que já ali está tudo um pouquinho mais adaptado ao bebê. Exato. Ou eu vir aqui passar um bocadinho de tempo com ela a casa. E assim até é uma forma de que tu sozinha, ou tu sozinho, ou vocês em casal têm aqui um bocadinho de tempo para poderem sair. E lá está, eu acho que isto é uma coisa que nós todos temos alguém dentro desta configuração, quase certeza absoluta na nossa vida, e mesmo já sejam crianças mais crescidas, nós pensamos porque são crianças mais crescidas que as pessoas não precisam. Não. As pessoas precisam sempre, mesmo que as crianças, a não ser que lá está, que já sejam mais autossuficientes, não é? Mais velhas, é sempre necessário. Portanto, qualquer um de nós com certeza que há de ter alguém na nossa vida neste sentido e, portanto, fica aqui o desafio de pensarem em alguém que tenha, em alguém que precisa e doarem um bocadinho este vosso tempo também a esta pessoa e que lá está. Eu acho que para nós podem ser umas horas que num dia não é por aí. Para aquela pessoa pode ser um gesto gigante, pode ser um gesto que pode ajudar muito. E pode fazer a diferença. Muita diferença e, acima de tudo, outra coisa, que é transmite a mensagem de que eu estou aqui. Eu posso ser esta rede de suporte se tu precisares. E, portanto, eu acho que eu deixo este desafio. Eu confesso que eu mesma também já fiz este desafio comigo mesma, ainda não o efetivei, portanto, a seguir fazemos o podcast, vou tentar efetivar com quem falei e que lembrei-me por causa disto, porque eu mesma também já passei por essa situação, estive a falar com alguém que me é muito próximo, que está numa fase destas, uma fase muito desafiante, em que, neste caso, o bebê está mesmo naquela fase em que drena muito energia aos pais, e que, lá está, acho que
é preciso estes momentos de pausa, é preciso estes momentos de respiração. E fui eu que disse, olha, mas não tens que estar sempre a recorrer, se calhar, às pessoas que para ti parecem mais imediatas. Eu também teria todo o prazer em estar um pouquinho com neste caso, os meninos, porque já há mais do que um filho, que também é uma outra questão. Exato, isso também é outra questão. Também poderíamos falar e que também tem outros desafios. Mas depois lá está. Eu também sou uma pessoa e acabei por depois não efetivar esta questão que até propus. Portanto, isto é um desafio para mim mesma também, para nós todos, que é... Mas lá está, mostrar-te disponível. E eu acho Sim. que isso também é importante, como tu disseste, não é? A outra pessoa receber essa mensagem Exatamente. de que ela está disponível. Exatamente, e lá está. Mas pronto, mas depois também é importante efetivarmos. Portanto, é aqui o meu próprio compromisso que vou querer efetivar este pedido. E fica este desafio para quem nos está a ouvir, que eu acho que sem dúvida que devem ter alguém que podem ajudar e que vai ser uma grande ajuda, sem dúvida. E pronto, eu acho que vai ser aqui uma grande ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, querida Raquel, acho que não vamos falar aqui muito mais, não nos vamos alongar aqui muito mais efetivamente sobre este tema, porque nós hoje também estamos aqui a preparar uma surpresa, aqui uma questão em relação a este tema e aqui esta conversa que estamos a falar. Portanto, vamos preparar algo mais para a frente também para vocês, por isso... Estejam atentos aqui aos nossos Instagrams, neste caso, ao Instagram aqui da página da Raquel, tal como ela já vos disse, e ao meu, que lá está, é @martapires_rodrigues _psi, e de qualquer das formas os nossos arrobas vão estar na descrição, portanto alguma coisa podem estar atentos aqui ao nosso Instagram, que efetivamente vai haver aqui uma continuação desta conversa, deste tema, aqui se calhar um pouquinho mais focado aqui na questão do casal, da sexualidade, da intimidade, e acima de tudo também aqui de uma fase que nós acabamos por não tocar tanto, porque lá está, porque isto nós temos que tentar tocar aqui nos temas o mais generalizado possível. Falámos um pouquinho mais sobre a gravidez, sobre o pós-parto e principalmente ali a fase da gravidez, que é uma fase ali também muito importante e com muitos desafios neste sentido. E portanto fica aqui também este convite para vocês. Mas nós não queríamos terminar este episódio sem falar sobre duas coisas muito importantes que estão muito relacionadas e que uma delas já fomos tocando várias vezes aqui ao longo do episódio, que é, efetivamente, para quem está daquele lado e seja uma pessoa que esteja próxima de alguém que é uma pessoa gestante, uma pessoa não gestante, seja qual for o papel que a pessoa está ali a ter, ou efetivamente se uma pessoa gestante ou uma pessoa não gestante, que sinais é que estas pessoas devem estar atentas, e vamos cá dividir aqui em dois para ser mais fácil, que sinais é que as pessoas devem estar atentas, por exemplo, à pessoa gestante, lá está, em que se nestes sinais estiverem presentes, para estarem atentos que se calhar é preciso pedir aqui algum tipo de ajuda profissional, e voltamos a referir que a ajuda profissional pode ser pedida seja numa situação de normalidade, seja numa situação mais patológica, mas neste caso já estamos a falar de sinais que já podem estar associados a alguma patologia mental, associados a esta fase toda perinatal, ou seja, da gravidez e do pós-parto. Sim, e até às vezes da preconceção, exatamente. Agora lembro-me exatamente, tu falaste isso. Não faz mal. Preconceção, gravidez e Exatamente. Porque até a própria preconceção, que isso era outro tema. Isso era todo outro tema também. Às vezes também tem aqui muitos desafios e muitas questões, e de facto até às vezes há aqui desenvolvimento já de patologia a nível mental, doença mental, nessa fase. Porque já estamos na transição para a parentalidade, que muitas vezes é um processo até frustrante porque não acontece da forma como as pessoas estavam à espera, ou há aqui dificuldades, infertilidade, etc. É preciso recorrer a tratamentos. Mas pronto, voltando a focar no tema que nós estávamos, porque senão nós estávamos aqui horas a conversar as duas. Sim, há aqui alguns sinais de alerta que as pessoas devem estar atentas. E como tu disseste muito bem, eu acho que até é importante fazer aqui quase uma divisão entre, neste caso, lá está, mais uma vez uma configuração mais comum, digamos assim, a mulher e o pai ou a companheira. Exatamente. Em que muitas vezes nas mulheres, por exemplo, quer a nível de gravidez, quer a nível de pós-parto, portanto eu vou dizer aqui algumas coisas muito gerais, é claro que há muitas mais, claro, mas aqui há algumas coisas muito gerais, como por exemplo, um maior isolamento, uma grande preocupação, principalmente isto já no pós-parto, com o bebê, com rotinas, por exemplo, aqui uma rigidez do género, se nós não saímos de casa às 4, já não conseguimos estar no pediatra às 5, uma rigidez, lá está, a nível de rotinas, de horários, às vezes também aqui muitas visitas, por exemplo, às urgências, à farmácia, à procura de coisas para o bebê ou para a gravidez,
Mas principalmente aquilo que nós vemos nas pessoas, nas mulheres, que quer sejam grávidas, quer estejam em pós-parto, é muito esta questão de um isolamento, de uma perda de vontade e de prazer em fazer algumas coisas. Exatamente. Porque, por exemplo, se nós falarmos aqui na questão do sono, obviamente que estas pessoas vão ter questões com o seu sono, elas não vão dormir bem. E, portanto, isto ou seja, isto não pode ser um sintoma que nós aplicamos nesta fase, ou não podemos perguntar às mulheres e aos homens desta forma clara de mas dorme bem. A pessoa não vai dizer-nos que claro que não dorme bem. Sim, claro. Portanto, é mais este nível, esta mudança de comportamento, de maior isolamento, deixar de fazer coisas que se gosta, deixar de ter vontade de se arranjar, que obviamente que é normal que nesta fase não vai ter muita É vontade. isso que quer dizer, ou seja, um bocadinho estas questões mais prolongadas, por exemplo, questões que às vezes pode estar dentro da normalidade, mas mais prolongado, por exemplo, ou mais marcado, mais intenso, não é? Exatamente. Ok. E depois temos o outro lado da moeda, que é, muitas vezes, como eu até há pouco usei este exemplo, de algumas mulheres dizerem, por exemplo, que o companheiro agora está sempre agarrado à PlayStation, por exemplo. Exatamente. Isto é muito comum, por acaso já ouvi isto Sim. várias vezes em consulta. Se calhar isto pode ser um sinal que alguma coisa não está bem, porque aquele homem pode estar a ter alguma dificuldade em regular-se emocionalmente, e isto pode ser a forma dele se regular e também distanciar do que se está a passar. Depois aquilo que eu também dizia de, por exemplo, prolongar um bocadinho a chegada à casa, porque chegar a casa vai ser extremamente difícil. Também sabemos que, por exemplo, o consumo de substâncias aumenta nesta altura. Álcool, droga, etc. Ou vícios do jogo também. Também tendem a aumentar nesta altura. E, portanto, tudo isto que muitas vezes até é interpretado como sinais de distanciamento ou de não querer saber, muitas vezes podem ser, de facto, sinais de que a saúde mental daquela pessoa pode não estar a 100% e que ela precisa de procurar ajuda. Exatamente, e isto é tão importante, isto que acabaste de dizer, que é, às vezes isto é interpretado como um distanciamento da pessoa, um distanciamento no casal, um distanciamento da família, e às vezes são formas que a pessoa tem de se expressar da forma que consegue, de que algo não está bem e que efetivamente nem é isso que ela quer de todo. Essa é a forma que ela está a conseguir arranjar de se expressar em relação a este assunto. E isto é muito importante, que é sinais para a pessoa gestante e sinais para a pessoa não gestante. Sim. Porque efetivamente podem haver problemas a nível mental em ambos os papéis, sem dúvida nenhuma. Sim. E isto é muito importante estarmos atentos nas duas posições, sem dúvida. E muito ligado aqui a esta questão dos sinais, não é? Esta questão de pedir ajuda e etc. Também é outra questão que nós falamos e que também queremos deixar aqui muito presente, que é, obviamente que esta questão do pedir ajuda não é quando pedir ajuda. Temos muita gente que nos questiona isto. Quando pedir ajuda, como saber se precisamos de pedir ajuda. Nós falámos aqui de uma questão, durante uma grande parte do episódio, que era a questão dentro da normalidade. E, portanto, dentro da normalidade, é importante falarmos aqui de uma fase que também é muito importante pedir ajuda, se assim o entenderem, que é a questão da prevenção. Exatamente. Que é, ainda não existem sinais de alguma questão, de algum problema que esteja presente, de alguma perturbação mental, de alguma questão que esteja aqui a acontecer, mas que as pessoas sentem que, ok, há aqui este tema, por exemplo, que... Olha, por exemplo, estamos a falar ainda há bocadinho da rede de suporte. Já sabemos, por exemplo, que há uma relação um bocadinho mais instável com a rede de suporte, com a família, etc. Já estarmos a prevenir que, se esta relação já existe, quando entrar então aqui este novo desafio, obviamente que vai desafiar a família e obviamente também os dois parceiros, por exemplo, procurarem ajuda nesse sentido. Se já existem dificuldades no casal, por exemplo, a nível da intimidade, a nível da sexualidade, a nível da organização de tarefas, a nível de responsabilidades, na comunicação, isto aqui super sublinhado. Se já existem estas dificuldades, peçam ajuda no sentido de prevenir que depois, perante toda esta transição, que não se torne efetivamente um problema mesmo muito presente e que não se torne ainda mais desafiante. Exato, e caímos aí na patologia e até antes de avançar precisamente para esse tema, que eu acho super importante deixar essa nota, dizer que lá está, também deixar esta nota de que 30% das mulheres têm a probabilidade de vir a desenvolver doença mental nesta fase e 10% dos homens têm a probabilidade de vir também a desenvolver. Portanto, isto são percentagens mais altas do que algumas doenças que nós temos, que são rastreadas durante a gravidez
e Exatamente. não são rastreadas estas questões de saúde mental. Portanto, deixar esta nota e de facto dizer que se nós conseguirmos atuar na prevenção é excelente, porque lá está, isto vai ser um desafio tão grande que até a nível, como tu estavas a dizer e muito bem, de limites com a própria família, de limites com o próprio companheiro ou companheira, de conseguir expressar as necessidades. Por exemplo, uma tarefa tão simples durante a gravidez pode ser sugerir a esta pessoa que está grávida, ou companheiro e companheira, quando até temos aqui, por exemplo, uma consulta de casal, que peçam ajuda. Exato. De várias formas, porque é para treinar este músculo de saber pedir ajuda no pós-parto, por exemplo, e para sempre, não é? Depois, quando já são pais. Portanto, é super importante pedir ajuda até a nível de prevenção. Obviamente que quando já sentimos que é preciso intervir em algo que já não está bem, obviamente que também é possível. Claro que sim. Mas é super importante já a nível de prevenir, sem dúvida. até a nível de consultas de casal, que muitas vezes as pessoas veem como fim de linha. Sem dúvida. Mas como eram tão importantes, às vezes já na pré-conceção, haver aqui consultas de casal, se houver essa disponibilidade ou essa possibilidade. Claro. E há aqui uma questão também muito importante. Eu sinto que na terapia de casal, lá está, mais um tema que daria pano para mangas, eu acho que grande parte dos casos que nos chegam à terapia de casal, muitas das vezes já não têm, às vezes infelizmente, tanto sucesso como poderiam ter, ou tanto potencialidade de melhoria como podiam ter, porque já nos chegam a nós muito em cuidados paliativos, como eu costumo dizer. Sim. É muito complicado nós depois intervirmos já quando já há aqui uma progressão tão grande do problema e que já atingiu tantas áreas no casal e também individualmente. E, portanto, se houver esta oportunidade, e que isto é muito importante, tal como tu disseste, esta possibilidade também a nível financeiro, etc., nós sabemos que também é aqui um investimento, façam-no, porque mesmo não havendo um problema, estávamos a dizer, não é? Preparação, por exemplo, para o parto, ou para tu te deste-lhe outro nome ainda há bocadinho, que não foi preparação para o parto. Acho que foi para o nascimento. Para o nascimento, mas é para o preparação parto. para o nascimento, preparação para o parto. Tal como a Raquel acabou de dizer, uma coisa que dói o coração ao ouvir estas percentagens, que é, por exemplo, há uma grande preocupação da parte dos médicos fazer rastreios da diabetes, fazer rastreios de outras doenças físicas, de fazer rastreios de tantas outras coisas, mas não há preocupação de fazer um rastreio psicológico. E a Raquel acabou de dizer muito bem que estas percentagens são maiores do que algumas percentagens que existem da possibilidade de se desenvolver algumas doenças, nomeadamente a diabetes, por acaso não sei. A diabetes ronda ali os 5%, mais ou menos. Lá está. Ou seja, isto só para... E todas as grávidas fazem aquele teste horroroso de beber o líquido, de limão, etc. Exatamente. Isto para vos dizer o quê? Existe 5%, mais ou menos, obviamente, daquilo que os estudos nos dizem. Sim, até porque eu não sou médica e não tenho bem consciência dessas percentagens. Estamos mas sim. só a falar daquilo que vemos nos estudos e que podemos estudar e que podemos pesquisar aqui para o episódio e conseguimos perceber que existe, lá está, uma porcentagem que ronda mais ou menos os 5%, houve a possibilidade de haver alguma questão com diabetes na gestação. E até após, mas principalmente aqui na gestação. E todas as grávidas passam pelo exame, tal e qual como a Raquel estava a dizer, não é? Aqui daquele líquido, meu Deus, maravilhoso, e aquelas análises imensas que se faz, e nós não estamos com isto a desvalorizar a questão da diabetes, que também é uma questão muito importante. Estamos a dizer que existe 5% de probabilidade e todas as grávidas fazem este rastreio. Existe 30% naquilo que nos estudos nos dizem de possibilidade de desenvolver doença mental. E não existe qualquer rastreio. E deixando aqui uma nota, que se houver já historial de doença mental antes, essa percentagem aumenta muito. Não estamos a falar só de 30%. Exatamente, estamos a falar de pessoas que não têm historial de efetivamente doença mental, porque já existir, então isto ainda aumenta mais. E ou seja, isto para termos presente o quê? Se isto infelizmente acontece, e infelizmente lá está, aqui também falamos um bocadinho do Sistema Nacional de Saúde, que efetivamente não está preconizado, se vocês tiverem esta possibilidade de fazer esta prevenção, fazer o check-up, como nós costumamos dizer, fazer uma consulta só para perceber se está tudo bem, se há alguma coisa que temos a trabalhar, se há algumas questões que temos aqui a desconstruir, seja em casal, seja de forma individual, se puderem, façam-no, ok? Porque é tão importante como nós fazemos tantos outros check-ups que fazemos a nível físico e tantos outros despistes. Portanto, a nível da prevenção, sem dúvida, que é uma fase muito importante de pedir ajuda, tanto a nível individual como a nível de casal, e que nós sabemos que os resultados vão ser fantásticos quanto mais cedo nós começamos a intervir. Depois, claro, também existe a fase em que já começamos a perceber alguns sinais de que possivelmente já estão a desenvolver aqui algumas questões, e então aí
também há uma segunda fase, efetivamente, que é muito, muito, muito importante pedir ajuda ao quanto antes para podermos trabalhar estas questões, não é? E permitir que elas não avancem e que não se desenvolvam mais. E portanto nesta fase sem dúvida, então aqui eu acho que cada vez estamos a subir mais na questão do urgente, não é? Sim. De pedir ajuda. E portanto peçam ajuda. Lá está, falamos muito destas questões da acessibilidade também a esta ajuda. Se não vos for possível, existem muitas associações, felizmente, que fazem estas ajudas de forma mais acessível e, portanto, é uma questão de fazer uma pesquisa. E lá está, se eu puder ajudar de alguma forma, e acredito também, obviamente, que a Raquel também estará disponível, perguntem-nos, enviem-nos mensagem que nós também vos podemos tentar ajudar. Lá está, ou sermos nós a vossa ajuda, ou se não pudermos, e se vocês não tiverem essa possibilidade, obviamente, de podermos também vos indicar outras possibilidades mais acessíveis nesse sentido, mas não fiquem sem ajuda. Acima de tudo é isto, não fiquem sem ajuda, seja a nível particular, seja connosco, seja com outros sítios em que isto é um bocadinho mais acessível, não fiquem sem ajuda, por favor, não passem estes momentos sozinhos, sozinhas, não têm que o fazer de Claro. tudo. E depois também temos aqui uma outra face, não é? Que é aquela face que não se fala então, esta fase então quase que não se fala, que é quando efetivamente existe problemas, existem questões, o casal ou aqui a dia de parental já percebeu que existe aqui bastantes questões, já tomaram muitas das vezes a decisão que efetivamente a nível de casal querem efetivamente, ou lá está, tomaram a decisão que o melhor para ambos e o melhor para a família também muitas das vezes é terminarem a relação. Há a possibilidade, e sem dúvida que ajuda imenso, a nós fazermos aqui fazermos terapia e entrarmos aqui em intervenção nesta fase, que é a fase em que já há uma decisão de separação. Porquê? Minha querida Raquel, porque apesar de se separarem enquanto casal, nunca se vão separar enquanto pais. Exatamente, vão ser sempre pais daquele bebé ou daquela criança, para sempre, e isso é uma função que não dá para se separarem da sua identidade, lá está, e vão ser pais para sempre, portanto a terapia de casal pode ser uma ferramenta super importante para precisamente preparar a separação ou a mediar esta separação. Exatamente. E para quê? Para haver um mínimo de interferência possível no papel que vai continuar a haver sempre, que é este papel da parentalidade entre estas duas pessoas, porque lá está, vão ser sempre pai, mãe, mães, pais, o que for, desta criança sempre. E, portanto, vai haver aqui um vínculo entre estas duas pessoas para o resto da vida. Exatamente. Pode não ser enquanto casal, mas vai haver aqui um vínculo sempre. Portanto, também pode haver este pedido de ajuda, principalmente a nível de terapia de casal, a nível do casal, sempre a nível individual, sem dúvida, para gerir tudo aquilo que está a acontecer, porque então aqui também se passa por outros tantos desafios muito complicados e muitas questões que se colocam. Um projeto de família, não é? Que termina. Este luto do projeto de família, este luto de quem somos nós enquanto casal, o luto da relação, portanto, existem aqui imensas coisas que pode também ser preciso aqui ajuda a nível individual e, portanto, peçam ajuda, tanto a nível individual, tanto a nível de casal. Por exemplo, há muitas pessoas que não têm noção que existe um tipo específico de terapia de casal que é a terapia do divórcio. Mesmo para preparar, efetivamente, este divórcio da forma mais saudável possível para as pessoas, como para o casal, como para a família. Auxiliar, por exemplo, o contar aos filhos que isto vai acontecer, o comunicar, como comunicar também à minha rede de suporte, à minha rede de apoio. E, portanto, isto pode ser super importante e super saudável para as próprias pessoas, para o casal, para eles, para estas pessoas enquanto pais e também para os filhos e para a família. Exatamente. E, portanto, peçam ajuda. E aí estamos a prevenir também por futuros possíveis problemas de saúde mental. Nas crianças, não é? Nas crianças, adolescentes, adultos. Isto também pode acontecer, obviamente, em fases mais posteriores. Portanto, estamos aqui a prevenir a todos os níveis e, portanto, peçam ajuda, seja em que fase for, seja com qualquer questão que seja. E lá está, naquilo que nós podemos ajudar, nós estamos aqui. Sem dúvida. Enviem-nos mensagem. Naquilo que nós pudermos ajudar, vamos ajudar sem dúvida, seja com a nossa ajuda direta ou não. E, portanto, enviem-nos mensagem que nós vamos estar aqui disponíveis para vos receber. Sempre. Sem dúvida. Minha querida Raquel, muito, 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 muito obrigada. Obrigada. Adorei esta conversa. Acho que lá está. Acho que é um tema, e nós dizemos sempre isto e sem dúvida, que é um tema que
daria aqui tanto tempo para nós falarmos aqui as duas, e é um tema tão importante, e eu acho que é um tema que tem que se dar voz, cada vez mais voz, e que ainda sinto que se dá pouca voz a este tema. E portanto, muito obrigada por teres vindo dar a tua voz maravilhosa a este tema aqui neste episódio. Obrigada. E foi fantástico, não imaginava este tema sem ser contigo. Porque acho que toda tu respira este amor e este carinho muito especial que tens por este tema. Sim. E portanto não faria sentido ser com outra pessoa. E obrigada por teres vindo cá abordar também este tema. E lá está, estejam atentos, porque efetivamente não vamos parar por aqui. E aliás, esta parceria nunca vai terminar por aqui, portanto estejam atentos, que acredito que efetivamente vai havendo aqui coisas maravilhosas. E por isso, muito obrigada. Obrigada, Marta. Aqui. Obrigada. Obrigada por esta participação maravilhosa. E lá está. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, queres terminar a dizer alguma coisa? Acho que não, acho que aquilo que tu disseste faz muito... Há pouco, não é? Disseste que não vale a pena estarmos a sofrer. E se temos essa possibilidade, mais vale pedir ajuda. E que não há mal nenhum em pedir ajuda, não há vergonha nenhuma em pedir ajuda. E muitas vezes também as pessoas à volta não precisam de saber que nós temos essa ajuda. Claro. Portanto, nós estamos aqui para acolher, e acho que é mesmo importante nesta fase, para quem dá colo, ter colo. Isso mesmo. Acho que não havia melhor forma de terminar o episódio, sem dúvida. E, portanto, a quem está desse lado, muito obrigada também por terem ficado connosco até ao fim deste episódio. Porque sabemos que também é um episódio muito longo e sabemos que falamos muito, porque é impossível não nos estendermos a falar sobre isto, mas acho que tínhamos que tocar em todos os temas que tocamos. E, portanto, muito obrigada a quem esteve desse lado a assistir, a ouvir-nos, a assistir até agora. Alguma coisa que precisem, lá está, nós estamos aqui à distância de uma mensagem. Espero que tenham gostado desta conversa, espero que tenham gostado deste episódio. Se gostassem, que isto também é uma questão importante, se gostassem que a nossa Raquel voltasse aqui ao nosso podcast, digam-nos, comentem, mandem-nos uma mensagem, mandem uma mensagem para a minha página para eu saber, e depois para mostrar a Raquel, para tentar... lá está, eu acredito que também não seja preciso dizer muita coisa, que eu sei que a Raquel também adora estes projetos como eu. Sim. E portanto, se quiserem e se gostassem que a Raquel estivesse aqui mais vezes, digam-nos. E lá está. E estaremos aqui também disponíveis para isso. Mais uma vez, muito obrigada por terem estado connosco nesta conversa, nesta caminhada maravilhosa. E até uma próxima. Obrigada.